Hegel, Ciência da Lógica, a Lógica da Vida. Continuação. Assim, a vida é essencialmente um ser vivo. E segundo sua imediatez, é este ser vivo singular. A finitude tem nessa esfera a determinação de que corpo e alma são separáveis, em virtude da imediatez da ideia. Isto constitui a mortalidade do ser vivo. Mas só na medida em que ele é morto, esses dois lados da ideia são fragmentos constitutivos diversos. Os membros singulares do corpo só são o que são por sua unidade em e em relação com ela. Assim, por exemplo, uma mão que é seccionada do corpo só é uma mão no nome, mas não segundo a coisa como Aristóteles já notara. Do ponto de vista do entendimento, costuma considerar-se a vida como um mistério e, de um modo geral, como inconcebível. Mas nisso o entendimento somente confessa sua finitude e nulidade. De fato, a vida é tão pouco inconcebível que nela deparamos antes como o conceito mesmo, e mais precisamente com a ideia imediata existindo como conceito. Com isso também já está expressa a deficiência da vida. Essa deficiência consiste em que, aqui, conceito e realidade não corresponde ainda verdadeiramente um ao outro. O conceito da vida é a alma, e esse conceito tem o corpo por sua realidade. A alma, por assim dizer, está difundida em sua corporeidade, de modo que é somente sensível, mas não ainda um livre ser para si. O processo da vida consiste em superar a imediatez a qual a vida ainda está presa, e esse processo, que por sua vez é ele mesmo um processo tríplice, tem em seu resultado a ideia na forma do juízo, quer dizer, a ideia enquanto conhecimento. O ser vivo é silogismo, cujos momentos são em si sistemas e silogismos, mas que são silogismos ativos, processos. E na unidade subjetiva do ser vivo, são somente um processo. O ser vivo é assim o processo do seu concluir junto consigo mesmo, que se desenvolve através de três processos. O primeiro processo é o processo do ser vivo no interior de si, processo em que se divide nele mesmo e se faz de sua corporeidade seu objeto, sua natureza inorgânica. Esta, enquanto é relativamente exterior, nela mesma entra na diferença e contradição de seus momentos, que se abandonam um ao outro, se assimilam um ao outro e se conservam produzindo-se a si mesmos. Mas essa ideia, essa atividade dos membros é somente a atividade una do sujeito, a qual retornam suas produções, de modo que nela somente o sujeito é produzido, quer dizer, ele se produz somente. O processo do ser vivo, no interior de si mesmo, tem na natureza a forma tríplice da sensibilidade, irritabilidade e reprodução.
Enquanto sensibilidade, o ser vivo é imediatamente relação simples para consigo, a alma que está presente no seu corpo e em toda parte. Para ela, o estar fora um do outro das partes do corpo não tem verdade. Enquanto a irritabilidade, o ser vivo aparece dividido em si mesmo, e enquanto a reprodução está constantemente restaurando-se a partir da diferença interior de seus membros e órgãos. O ser vivo existe somente com esse processo que se renova continuamente no interior de si mesmo. Mas o juízo do conceito progride enquanto livre até deixar fora de si o objetivo como uma totalidade autônoma. E a relação negativa do ser vivo consigo produz, enquanto singularidade imediata, a pressuposição de uma natureza inorgânica que se lhe contrapõe. Por ser esse seu negativo, igualmente, o momento do conceito ser vivo está nele, que é ao mesmo tempo universal concreto como uma deficiência. A dialética pelo qual o objeto como nulo em si se suprassume é a atividade do ser vivo certo de si mesmo, que neste processo conta uma natureza inorgânica, com isso a si mesmo se conserva, se desenvolve e se objetiva. O ser vivo se contrapõe a uma natureza inorgânica a qual se refere como potência dela e que ele se assimila. O resultado desse processo não é como o processo químico, produto neutro, no qual foi supressumida a autonomia dos dois lados que se contrapunham um ao outro, mas o ser vivo se mostra como invadindo o seu outro, que não pode resistir à sua potência. A natureza inorgânica, que é subjugada pelo ser vivo, suporta isso pelo motivo de ser em si o mesmo que a vida, é para si. No outro, assim, o ser vivo só vai junto consigo mesmo. Quando a alma escapa do corpo, as potências alimentares da objetividade entram em jogo. Essas potências estão, por assim dizer, permanentemente armando o bote para dar início ao seu processo no corpo orgânico. E a vida é o combate constante contra isto. Enquanto o indivíduo vivo, que em seu primeiro processo se comporta em si mesmo como sujeito e como conceito, pelo segundo processo, assimila sua objetividade exterior, assim põe em si mesmo a determinidade real. Então é, em si, gênero, universalidade substancial. A particularização dessa última é a relação do sujeito a um outro sujeito do mesmo gênero que ele. E o juízo é a relação do gênero a esses indivíduos determinados assim, um em relação ao outro. É a diferença dos sexos. O processo do gênero o conduz ao ser para si. Seu produto, por ser a vida ainda a ideia imediata, se decompõe nos dois lados, de modo que, segundo um indivíduo vivo em geral, que era de início pressuposto como imediato, agora resulta como algo mediatizado e engendrado. Mas, segundo outro lado, a singularidade viva, que por causa de sua imediatez primeira se refere negativamente à universalidade, só sobra nessa enquanto sua potência. O ser vivo morre porque é a contradição de ser universal em si, o gênero, e de existir, contudo, imediatamente só como singular. Na morte, o gênero se mostra
como a potência que impera sobre o singular imediato. Para o animal, o processo do gênero é o ponto mais alto de sua vitalidade, mas ele não chega a ser para si em seu gênero, porém sucumbe ao poder deste. O ser imediatamente vivo se imediatiza consigo mesmo no processo do gênero e se eleva assim sobre sua imediatez, mas só para tornar a sucumbir nela sempre de novo. A vida, por isso, se dispersa, antes de tudo, somente na má infinitude da progressão até o infinito. Contudo, o segundo conceito que se efetua mediante o processo da vida é a suprassunção e a ultrapassagem da imediatez, a qual ainda está presa a ideia de vida. No entanto, a ideia de vida se libertou ainda não só de qualquer particular, este aí, imediato, mas em geral dessa imediatez imediata. Primeira, com isso vem para si mesmo, para a sua verdade, entra na consciência como gênero livre para si mesmo. A morte da vitalidade singular, somente imediata, é um emergir do espírito. Aqui nós vemos todo o processo e concluímos tudo que nós achamos interessante para refletirmos sobre essa questão da ideia de vida como eternidade e como ela é importante para a superação das diferenças, inclusive de gênero. É algo muito interessante que nós vemos nesse mundo atual, em que essa preocupação com a diferença de gêneros, principalmente em termos sexuais, se tornou algo imperativo dentro de uma cultura emergente chamada direitista, mas que, segundo o pensamento cristão, principalmente naquela passagem de Cristo em que ele fala se na ressurreição dos mortos, um homem que casou várias vezes em vida, e qual das mulheres ele iria assumir, Cristo fala que nenhuma, porque seria como anjos do céu. E aqui tem essa questão de uma superação dessa preocupação exagerada com essa diferença em questão simplesmente de gênero, e não vê a questão da humanidade, que é um emergir do espírito como algo maior acima dessas diferenças, seja de gênero, de classe econômica e de qualidades físicas, né? A ideia da humanidade é algo maior. Na física, na lógica, melhor dizendo, na lógica clássica é a velha diferença entre o que é o principal, o que é acessório, e o que é um acidente, né? Nós já discutimos isso, o Hegel não entra nesses termos, mas aqui ele está retomando de maneira indireta essa problemática que é importante, que é quando se vislumbra a ideia espiritual de uma humanidade, que é importante, que hoje em dia falta muito nas análises em qualquer nível da realidade humana do mundo, que se tem essa ideia de espírito, ou do sujeito absoluto, ou de Deus.